por que a Semana Santa é importante para a Igreja Católica? Bom, porque ela concentra, como eu falei anteriormente, o centro da nossa fé cristã católica, né? Então, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Qual é a nossa fé? A nossa fé maior é a fé na ressurreição. Para além desta vida, existe uma vida onde Deus nos espera, é a vida eterna. Então, todos nós caminhamos objetivamente para essa vida com Deus, né? Então, por isso que ela é o centro da nossa fé. E a partir desse mistério da ressurreição se desmembra os outros mistérios que a gente celebra, né? É por causa dessa ressurreição que vem o mistério da Eucaristia, que é celebrado na Quinta-feira Santa. É por causa da ressurreição de Cristo que nós celebramos o próprio mistério da redenção em Cristo Jesus. Ele entrega a nossa vida por amor a nós, ele dá a sua vida por amor a nós. E é por causa desse mistério da ressurreição que existe uma encarnação. Que foi preciso existir a encarnação, o Verbo precisou vir ao nosso mundo, habitar entre nós, fazer a experiência da nossa humanidade, caminhar conosco para poder nos salvar da melhor maneira que Ele achou capaz, né? Fazer a vontade do Pai e assim nos salvar. E Ele nos salva a partir justamente dessa sua presença entre nós. Primeiro Ele vive a nossa experiência humana, né? E aí Ele vai encontrando os meios de fazer-nos voltar para o coração do Pai. Porque objetivamente Ele veio revelar quem é Deus. Deus é Pai. Então, colocando Deus como Pai, Ele foi aos poucos nos mostrando como nós nos afastamos desse centro da nossa vida, que é esse amor de Deus por nós. Então Ele vem justamente para trazer de volta essa nossa relação com Deus e dar a sua vida, para poder justamente fazer com que a gente compreenda quanto Deus é capaz de nos amar. Ele ama tanto que é capaz de dar a sua própria vida por amor a nós. Ô padre, mas veja, para a Igreja Católica, para a tradição católica, sempre existiu a Semana Santa, desde as primeiras comunidades cristãs. A partir de que momento a Igreja inseriu na liturgia essa semana, né? Essa semana preparativa? Ter uma Semana Santa completa, eu creio que a gente tinha levado mais ou menos de uns 3 a 4 séculos. Mais ou menos foi quando começou as pequenas memórias do mistério da paixão de Cristo, né? Primeiro, por exemplo, nós tivemos a memória da vigília. O primeiro núcleo foi assim, eles viram que os judeus tinham a festa da Páscoa, anualmente. Então, os cristãos pensaram, nós também precisamos de uma festa para marcar esse mistério da ressurreição de Cristo. E aí, então, eles fizeram a primeira celebração que surgiu em torno do mistério da ressurreição de Cristo, foi justamente a Vigília Pascal. Como os cristãos celebravam a Eucaristia todo domingo, o que é que eles fizeram? A primeira coisa que eles pensaram, vamos fazer uma noite no ano, onde a gente vai se reunir no sábado à noite, e aí a gente vai celebrar a Eucaristia, amanhecer celebrando a Eucaristia. A Vigília Pascal era uma grande celebração que começava de noite, se estendia pela madrugada fora, tinha a Eucaristia e terminava com uma refeição, e aí todo mundo ia trabalhar, porque domingo não era feriado naquela época. Todo mundo voltava para o seu trabalho, mas tinha celebrado a Eucaristia logo cedo, no final do dia. Então a vigília foi o primeiro núcleo desse tríduo pascal, desse nosso calendário litúrgico. Daí eles foram acrescentando outros elementos. Sexta-feira Santa, vamos recordar a paixão. Acrescentaram a sexta-feira. Vamos recordar a última ceia. Acrescentaram a quinta-feira. Vamos recordar o dia em que Jesus entrou em Jerusalém, que foi aclamado pela multidão. Aí criaram 8 dias antes o Domingo de Ramos. Então, assim, ela foi sendo construída aos pouquinhos, né? Aí depois pensaram, vamos fazer um tempo de preparação? O que tempo? Como vai ser? 40 dias? Como foi a travessia, os anos que o pessoal levou no deserto? Como foi o tempo de Elias, 40 dias caminhando até o Monte Horebe? Os 40 anos do povo de Deus? E esse 40 virou um número simbólico. E aí, então, o que é que eles fazem? Eles criam um tempo de preparação que se chama Quaresma. Aí daí pronto. O primeiro núcleo que surgiu, liturgicamente falando, foi esse. Aí daí foi estendendo, até ter o nosso calendário. O que é que significa cada momento desse? Do domingo de Ramos até o domingo de Páscoa. O domingo de Ramos é a memória da entrada de Jesus. Primeiro tem a memória da entrada de Jesus em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo nós temos, porque é a última semana de Cristo aqui conosco. Então começa com essa entrada triunfal, que a gente não sabe exatamente se foi no domingo, mas teve um dia em que ele entrou em Jerusalém, e esse dia que ele entra em Jerusalém,
é a última semana em que ele vai entrar no confronto direto com as autoridades religiosas da época, em que ele vai cear com os discípulos, vai se despedir deles, e vai ter todos esses fatos mais importantes, por assim dizer, antes da sua ressurreição. Então, o que é o Domingo de Ramos? Porque o Domingo de Ramos, além da memória da entrada triunfal, a gente tem também a leitura da Paixão. Sim. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Quem é familiarizado com ópera sabe o que acontece na ópera. A ópera tem o quê? Antes da ópera começar, contar toda a história, toda a narrativa, ela tem uma chamada abertura, que é justamente todas as músicas que vão acontecer durante a ópera, tudo que vai acontecer durante a ópera é apresentado num pequeno resumo. Então a gente diz que Domingo de Ramos é como um resumo do que vem pela frente. A gente faz a memória da entrada triunfal, a gente faz a memória da paixão, a gente celebra a Eucaristia e tudo aí dentro do mistério da ressurreição. Então, o Domingo de Ramos é como uma síntese, é uma espécie de convite a entrarmos nesse mistério de Cristo. Mas ali a gente já sintetiza, já vive um pouco de tudo no Domingo de Ramos. E aí nós temos a segunda, a terça e a quarta-feira da Quaresma, que são tempos de memória da traição de Judas, Da Semana Santa. Da Semana Santa, a segunda santa, a terça santa e a quarta santa. Sim. Então nós temos a memória da traição de Judas, da mulher que lava os pés de Jesus. Sim. E depois nós temos também, na tradição do nosso povo, o encontro de Maria, a chamada procissão de encontro. Sim. Algumas comunidades celebram na quarta-feira a procissão de encontro. Sim. Então, que é uma memória desse momento em que a mãe encontra-se com o filho, lá mesmo em Jerusalém, no meio daquela confusão toda, lá no momento da paixão. E depois, então, a gente celebra na Quinta-feira Santa a memória do lava-pés, que juntamente com o lava-pés vem a instituição da Eucaristia, mas também do sacerdócio. Porque Jesus disse, eu quero que vocês façam isso em minha memória. Mas para fazer essa memória, ele precisa eleger quem vai fazer essa memória. E aí ele pede aos seus discípulos que façam essa memória. E aí nós temos a instituição do sacerdócio, na Quinta-feira Santa. É importantíssimo, sim. A Quinta-feira Santa, porque ela tem um teor riquíssimo, que é justamente a Eucaristia, né, a memória que Jesus manda a gente fazer, sim. E o sacerdócio como elemento também da perpetuação dessa memória. Ele precisa do sacerdócio também para, através das mãos do sacerdote, a Eucaristia continuar acontecendo entre nós. A Eucaristia... O que é que acontece na Eucaristia? A Eucaristia é a antecipação da morte de Cristo. Sim. Então, o que é que ele antecipa o que ele vai fazer? O que é que eu vou fazer? Eu vou dar a minha vida por vocês. Tome este pão, este é meu corpo. Beba este vinho, este é meu sangue. Quer dizer, antes de morrer propriamente dito, antes de derramar o sangue propriamente dito, ele antecipa entre os discípulos essa memória de sua morte e ressurreição, dando aos discípulos seu próprio corpo. Então, comungar é justamente entrar em intimidade com o mistério de Deus. O que é que Deus veio fazer entre nós? Ele se rebaixa, ele se humilha, que é a memória do Domingo de Ramos, lembra isso? Ele se humilha, ele se abaixa para poder justamente nos elevar. E ele nos eleva não só conquistando-nos para si, mas transformando o seu próprio corpo e sangue em alimento para a nossa vida, para a nossa caminhada. Comungar é entrar nesse mistério e é fazer parte dessa vida de Deus. O papel de Maria durante essa semana, Nossa Senhora das Dores, a gente muita devoção à Nossa Senhora das Dores. Também ela no encontro, comumente a imagem que às vezes vai encontrar o filho é a Nossa Senhora das Dores. Certo. Aquela que tem o coração transpassado, que o velho Simeão havia dito, né? Uma espada de dor atravessará a tua alma. Quer dizer, então, essa espada de dor, Maria vai aos poucos, por assim dizendo, percebendo aos poucos. Ela vai percebendo aos poucos. Desde o momento em que eles têm que fugir para o Egito, né, quando ele nasce, desde o momento em que vem a perseguição de Herodes, a espada de dor ela vai crescendo, por assim dizer, no coração da mãe, né? Ela vai acompanhando esses momentos, ela acompanha seu filho, em alguns momentos, por exemplo, quando ele está pregando, ela está por ali por perto, ela está sempre ali acompanhando os discípulos também, acompanhando os discípulos, caminhando com eles,
Tanto é que a gente percebe que o discípulo João conhece Maria, sinal de que ela estava próximo ao grupo dos discípulos, né? Então, Maria, ela tem um olhar, digamos assim, ao mesmo tempo de aguardar uma surpresa sempre sobre seu filho. Ela contempla o mistério do filho, mas está sempre esperando ver uma camada diferente aparecer. E é justamente isso que Jesus faz. Ele vai se revelando aos poucos também à sua mãe. A sua mãe tem a intuição. Ela percebe e sabe que ele não é um homem comum. Por isso que ela tem a ousadia, podemos dizer assim, de em Caná da Galileia dizer a ele que eles não têm mais vinho, ele que não tinha nada a ver com aquilo, sim. E ela sabia que ele podia fazer alguma coisa. Entendeu? Quer dizer, ela tem a intuição de que ele pode, de que quem ele é. Então ela vai falar com ele. E assim ela acompanha o mistério dele e vai encontrar-se com ele justamente no momento da paixão. Um dos momentos mais dolorosos da via sacra é justamente o momento em que a mãe encontra-se com o filho. Sim. Então ela vê aquele filho que ela trouxe no ventre, que ela amamentou, que ela criou, que ela acompanhou e que ela sabe que é sagrado, que é um filho de Deus. Sim. E ao mesmo tempo ela vê a dor dela não é só pelo filho, pelo sofrimento do filho. A dor dela é o sofrimento que a humanidade impõe ao filho dela. Ela sofre duplamente pelo filho, mas sofre pela humanidade. Sim. Porque ela vê a humanidade não compreender o bem que ele veio fazer. Então há um sofrimento duplo no coração dela. De uma humanidade que não entende a grandeza daquele que estão crucificando. Mas ela não pode fazer nada na sua humanidade. Culturalmente a mulher pouco contava na realidade judaica. Então assim, ela não pode fazer nada para deter aquilo. A única coisa que ela pode fazer é se tornar solidária. Ela acompanha o filho até o momento em que ele é sepultado. Ela se faz presença. Se ela foi mãe no começo, no mistério da encarnação, ela é mãe também no mistério de um filho que parte, Sim. que vai morrer. Ela é mãe até o último momento. Então assim, o olhar de Maria é um olhar todo particular. Muitas mulheres se identificam muito com esse amor e com esse gesto de Maria, porque muitas mulheres também já perderam filhos, Sim, claro. em várias circunstâncias. Verdade. A paixão não é algo que é somente encenado para a gente assistir, mas é algo para a gente sentir, porque a paixão fala sempre de algo relacionado à nossa própria vida, à nossa própria existência. Na paixão de Cristo está a nossa própria paixão. A humanidade inteira está ali representada. Muito bem. Qual é o significado e a relação que tem essa celebração dos Santos Óleos com a quinta-feira? Assim? Bom, a relação está justamente ligada com a missa do lava-pés, está ligada com a instituição do sacerdócio. Então, o bispo reúne seus padres na igreja catedral para a bênção dos óleos que serão utilizados nos sacramentos. Por exemplo, esses óleos já serão utilizados se tiver batismo na comunidade, na vigília pascal, esses óleos serão utilizados. Então, a missa do Santo Crisma, que chama missa do Santo Crisma, porque o óleo principal a ser abençoado é o do Crisma, mas também é abençoado o óleo do batismo e dos enfermos. Então, essa missa tem o objetivo do quê? Abençoar os óleos que serão utilizados nos sacramentos durante todo o ano, na vida da igreja, e fazer com que os padres, ao redor do seu bispo, renovem também as suas promessas sacerdotais. Então, antes de celebrar os mistérios centrais da nossa fé, o Tríduo Pascal, quinta, sexta e sábado, é preciso que os padres também eles tenham esse momento entre eles e o bispo, que é o pastor, sim, e eles sejam assim renovados, por assim dizer, para poder celebrar junto com o seu povo. Primeiro eles vão à missa com o bispo, lá eles renovam suas promessas, sim, depois eles vêm celebrar com o povo. É uma estrutura bem pensada, no sentido de preparar os próprios padres para as celebrações.